Pessoal, então, na aula passada, a gente começou a falar do planejamento 2AK, não foi isso? A gente viu que o 2AK serve para quê mesmo? Qual o objetivo principal de um 2AK? É uma pergunta. É uma pergunta. Fazer o planejamento, né, O 2AK é um planejamento. Ele é um planejamento. Mas, assim, qual o objetivo desse planejamento? Determinar quais são os efeitos significativos na amostra? Exatamente. Identificar quais são os efeitos que interferem significativamente, não na amostra, no resultado, né? Os efeitos que interferem significativamente na minha resposta que eu estou analisando desse resultado, né? Então, o 2AK serve para isso. E só para isso. Ou seja, identificar as variáveis significativas e quantificar esses efeitos dessas variáveis significativas. Ele não é um planejamento final. Depois do 2AK vai vir outro, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas para você fazer os outros, que tem como objetivo você modelar o problema empiricamente, ou seja, você encontrar uma equação que represente a sua resposta em função dessas variáveis, você tem que identificar quais são as variáveis que interferem significativamente na minha resposta. E para isso que você faz o 2AK. Ou seja, você tem um elenco de K possíveis variáveis que podem afetar a sua resposta, mas você não sabe se elas afetam efetivamente, significativamente a sua resposta. Então, você faz um 2AK para identificar isso. Aí você consegue identificar os efeitos principais e também de interação entre essas variáveis, né? Foi isso que nós vimos na aula passada, vimos como identificar os efeitos significativos, né? E como quantificar esses efeitos, vimos algoritmos, né? E vimos como, através de gráficos de probabilidade normal, ver os efeitos que estão dentro de uma normal, ou seja, aqueles efeitos que são pequenos, próximo de zero, né? E que no gráfico de probabilidade normal, que, ou seja, é como se estivesse linearizando a sua normal, numa escala normal, a normal vai ser uma reta. Então, esses efeitos que estão próximo de uma reta e perto de zero são os efeitos que têm a mesma intensidade da incerteza da medida, portanto, são os efeitos não significativos. E todos os demais maiores que esse, em módulo, né, seja positivo ou negativo, mas que estão em módulo muito maior do que zero, e estão fora dessa retinha que é perto do zero, que é a normal, que são os efeitos de intensidade igual à incerteza da medida, da mesma ordem de grandeza. Então, todos que estiverem fora são os efeitos significativos, né? Nós vimos isso na aula passada. E vimos alguns algoritmos para cálculo desses efeitos, se você não tiver um software estatístico disponível. Beleza. Na aula de hoje, nós vamos ver o seguinte. O 2AK é a segunda etapa do seu planejamento. Como eu disse, depois do 2AK vem outros planejamentos. A primeira etapa é quando eu identifico, eu faço os testes preliminares para identificar se tem erro sistemático ou não. Se tiver, eu vou eliminá-los. E vou ficar só com as incertezas das medidas. Só com os erros estatísticos. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o 2AK. Bom, aí eu levanto as possíveis variáveis que podem interferir na minha resposta e faço uma análise através do 2AK quais que efetivamente interferem. E a partir daí, desse segundo estágio, eu só vou caminhar com essas que interferem. As outras que não interferem, eu vou deixar para trás. E depois tem mais planejamentos para frente. Então, essa é a história do planejamento sequencial de experimentos, né? Você tem sequências de etapas experimentais. Mas você não pode, numa etapa, gastar todo o seu tempo, senão você não vai fazer a próxima, você não vai ter tempo para a próxima. E nem gastar todo o seu dinheiro, senão você não vai ter dinheiro para a próxima. Né? Então, existem limitações que a gente precisa entender. Por exemplo, se eu tiver aqui, eu dei até um exemplo aqui, ó, se eu tiver 7 possíveis variáveis que estão interferindo na minha resposta, um 2AK
completo, ele teria 128 experimentos. 128 experimentos numa segunda etapa. Eu já fiz os testes preliminares, estou na segunda etapa. 128 experimentos para a maioria de vocês, numa segunda etapa, é algo inviável, impraticável. Seja por tempo ou por dinheiro, né? Seja porque o seu experimento é longo demais e não vai dar tempo de você fazer no seu mestrado ou no seu doutorado, porque tem mais etapas pela frente. Ou seja, porque o seu experimento é caro, né? Ele é até rápido, você faz rápido, mas uma amostra de um material que você vai usar no seu ensaio custa grana. E mais do que nunca, né? Grana é um impedimento para a gente. Nós estamos vivendo uma época de escassez de recursos para pesquisa. Eu não sei. Abrir um parêntese aqui agora para falar sobre isso, rapidamente. Eu não sei o que será, né, da ciência e tecnologia do Brasil se continuar com essa mentalidade que o atual governo está tendo. Porque para você montar uma estrutura de pesquisa, um grupo de pesquisa, um laboratório, demora décadas. Mas para você destruir, demora anos. E você depois reconstruir é muito mais difícil. Então, você simplesmente descontinuar um financiamento, o dano que isso causa para a ciência de um país é muito sério. Então, nós que estamos envolvidos com ciência e tecnologia, temos que torcer para que essa mentalidade mude, né? Ou para que o governo mude, não sei. Mas que, enfim, que pelo menos a mentalidade mude, que eles entendam que um país não pode crescer sem ciência, um país não pode crescer sem tecnologia. Mas, então, mais do que nunca, dinheiro é um problema para a gente. Eu tenho várias pesquisas em andamento, que algumas delas eu estou botando dinheiro no bolso. Outras eu estou raspando taxa de projetos anteriores que eu tinha aprovados, que eu pedi prorrogação, para fazer esse dinheiro render, economizando daqui e dali. E a minha realidade é de todo mundo. Não tem ninguém diferente de mim, né? Então tá tempos muito difíceis. Então, mais do que nunca, a gente tem que racionalizar o nosso esforço experimental. Nós temos que ser objetivos, nós temos que ser racionais e nós temos que entender as estações, os tempos que a gente está vivendo. Então, se eu tenho 7 possíveis variáveis, eu tenho 128 experimentos. Como eu disse, para a maioria de vocês, isso é impossível numa segunda etapa. E o que fazer nessa situação? Desisto de planejar e vou para o tentativa e erro, como era feito na engenharia antes dos anos 90? Não, não vou fazer isso. Eu vou buscar técnicas alternativas que me permitam chegar no mesmo lugar. Qual é o lugar que eu quero chegar? Repito a pergunta. Qual é o lugar que eu quero chegar num 2AK? Repito a pergunta, porque se alguém não entendeu ainda, vai ficar agora definitivamente entendido. Qual é o lugar que eu quero chegar no 2AK? É uma pergunta. Estou guardando a resposta. Quais são as variáveis que realmente importam para a resposta, né? Quais são as variáveis que realmente interferem, vamos tentar refinar as nossas terminologias, que interferem significativamente na minha resposta. Então, dessas 7 variáveis, eu não sei se todas interferem. Pode ser que algumas delas só interferem. É isso que eu quero descobrir. E para isso eu teria que fazer um 2AK. Só que fazer um 2AK com esse número de variáveis é impraticável. Qual a saída? Bom, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. A saída é usar frações desse planejamento completo. Ou seja, a saída é usar um planejamento fatorial fracionário em 2 níveis. Então, não vai ser mais um 2AK completo. Um 2A7 completo seria 128 experimentos. Seria uma fração desses 128 experimentos. Ou frações desses 128 experimentos. E a pergunta que não quer calar é, tá bom, você vai usar a fração desses 128 experimentos. Você tem confiabilidade para garantir que você está chegando no lugar que você quer?
De novo, qual o lugar que eu quero? Identificar as variáveis que interferem significativamente na minha resposta. Bom, é isso que nós vamos ver aqui. Como ter confiabilidade usando fração ou frações de um planejamento 2AK completo. Então, esse é o assunto da aula de hoje. Tá bom? Olha só, vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que eu tenha 5 possíveis variáveis que estão interferindo na minha resposta. Então, o meu problema é um problema de engenharia química, é uma reação química, e a resposta é a percentagem de um produto obtido. Vou chamar isso de Y. E as variáveis que podem estar interferindo na minha resposta são taxa de alimentação do meu reagente, percentagem de catalisador que eu uso na minha reação, a taxa de agitação do reator, a temperatura da reação e a concentração do reagente. Está aqui os níveis -1 e +1 de cada uma dessas 5 variáveis. Eu não sei se a 5 interfere, eu quero fazer o 2AK para isso. Beleza, então vou fazer um completo, inicialmente, igual nós fizemos na aula passada. Está aqui, olha, as 5 combinações, desculpa, os 32 experimentos, aqui está cortando um, né, por causa na hora que eu projeto. Ó, aqui está completo. Ó. Os 32 experimentos, ou seja, o 2 elevado a 5 dá 32, e aqui as combinações dessas 5 variáveis em 2 níveis. Sempre daquela ordem, né? É o jeito mais fácil de a gente não errar, né? Começa com um nível de cada variável, depois um nível mais baixo, um nível mais alto nessa sequência, depois 2 níveis baixos e 2 níveis altos nessa sequência, depois 4 níveis baixos, 4 níveis altos nessa sequência, depois 8 níveis baixos, 8 níveis altos nessa sequência, depois 16 níveis baixos, 16 níveis altos nessa sequência. Então, essas são as combinações dessas 5 variáveis em 2 níveis. E aí, fazendo, cada linha dessa é uma corrida, né? Fazendo as corridas, eu tenho essas respostas. As 32 respostas. E aí, eu vou pegar esse resultado e vou calcular os efeitos, igualzinho nós aprendemos na aula passada. Calculei os efeitos, usando aqueles algoritmos ou usando estatística. E aqui, olha, você percebe que eu botei todos, inclusive os aqueles que eu sei que não vão ser significativos. O que eu falei para vocês na aula passada? Eu deixei nessa segunda coluna aqueles que eu tenho certeza que não vão ser significativos. Quais que eu tenho certeza que não vão ser significativos? Interação de mais de 2 fatores. Então, olha só. Isso aqui, ó, 1 é o efeito principal da variável 1. O que significa esse menos 1,375? Em média, quando eu saio do nível mais baixo para o nível mais alto na variável 1, eu tenho uma redução de 1,375 pontos percentuais na minha resposta. O que significa esse efeito 19,5 para a variável 2? O que a gente viu na aula passada. Em média, toda vez que eu saio de 1% de catalisador para 2%, ou seja, do nível mais baixo para o nível mais alto, em média, há um aumento de 19,5 pontos percentuais na minha resposta. E aí vai os efeitos individuais das 5 variáveis, as interações de 2 fatores, isso aqui interação de 1 com a 2, de 1 com a 3, de 1 com a 4, de 1 com a 5, 2 com a 3, 2 com a 4, 2 com a 5, 3 com a 4, 3 com a 5, 4 com a 5. Essa aqui é aquelas que poderiam ser significativas, deixei na primeira coluna. Na segunda coluna, aquelas que eu sei que não serão, mas eu calculei. Né? Tem como calcular, calculei, deixei aqui. Isso vai ser só de efeito didático, eu vou explicar daqui a pouco. Beleza. Mas quais desse monte aqui que é significativo? Bom, eu sei que a segunda coluna não vai ser. A primeira coluna, algumas podem ser. Quais que vão ser? Esses que estão marcados de asteriscos. Veja que são os maiores em módulo. Mas como que eu sei que esses são só esses que são significativos? Através de um gráfico de probabilidade normal, né? Igual eu expliquei para vocês na aula passada, a Glaucia mostrou na aula prática. Ó, aqui, né, perto de 0, uma reta, esse gráfico está em escala normal, então a normal vai ser uma reta. Essa aqui é a normal. A normal, que diz o teorema do limite central, né?
que os erros estatísticos tendem para o normal. Então, aqui são os efeitos que têm a mesma intensidade dos erros estatísticos, das incertezas. São os efeitos não significativos. Fora dessa reta, né, em módulo, ou seja, tanto do lado direito positivo quanto do lado esquerdo negativo, são os efeitos que são significativos. Então, quais que são? Olha, um aqui perto de 20. Quem que está perto de 20? 19,5, variável 2. Um aqui, ó, pouco menor que 15. Qual que é? A interação 2,4, 13,25. Um aqui é um pouquinho maior do que 10. Qual que é? É o efeito da variável 4, 10,75. Um aqui, ó, em torno de menos 6. Qual que é? É o efeito da variável 5, menos 6,25. E um aqui, ó, perto de menos 11. Ó, qual que é? A interação 4, 5. Então, olha, são essas que são marcadas de asterisco, que são significativas, que eu identifiquei através de um gráfico de probabilidade normal, conforme vocês viram na aula passada. Beleza. Então, conclusão. Vamos concluir aqui comigo. Vamos voltar aqui. Ó. Quais que são significativos aqui? É uma pergunta. Então, eu tinha 5 possíveis variáveis significativas, né? Variável 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo o 2AK completo, que conclusão eu cheguei? Lembra que eu quero chegar no 2AK, eu quero chegar em algum lugar. Que lugar? Identificar as que são significativos. Que conclusão eu cheguei? Pergunta. Quero resposta. Que a variável 2, 4 e 5 são as mais significativas, né? São as mais não, são as significativas. As outras não são. São as significativas. Né? São as significativas. E além disso, o Daniel, existe uma interação significativa da 2 com a 4, ó, que também é significativo, né? Isso. E da 4 com a 5, ó, que também é significativo. Então, vamos supor que eu estou aqui na segunda etapa. Na próxima etapa, o que eu faço? Esqueço a variável 1 e a variável 3. Não vou mexer mais com elas. Elas não estão interferindo significativamente no meu resultado. Então, na próxima etapa, na terceira etapa do meu trabalho, eu vou caminhar, em vez de 5 variáveis, eu vou caminhar com 3, com a 2, com a 4, com a 5. E aí eu vou fazer mais do que 2 níveis. Nós vamos ver isso nas aulas seguintes, para ter uma equação que represente a minha resposta y em função da agora dessas 3 variáveis, porque eu não vou ficar gastando tempo e dinheiro com alguma coisa que eu sei que não está interferindo no meu resultado. Claro, gente? É uma pergunta. Claro? Sim. Ok. Beleza. Então, olha só. Eu cheguei nessa conclusão num planejamento completo, com 32 experimentos. Agora, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Os resultados estão aqui. Eu vou pegar a metade desses resultados e fazer uma análise. Tá bom? Eu vou pegar esses que estão marcadinhos de vermelho aqui, ó. Tá vendo? Ou de, não sei que cor é essa, salmão, as linhas. Esses experimentos aqui, eu vou pegar para fazer a mesma conta que eu fiz antes. Em vez de fazer a conta com todo mundo, com os 32, eu vou fazer a conta com 16. Esses que estão marcados equivalem a metade do total. Metade dos 32 experimentos, ou seja, 16 experimentos. Entendeu o que eu vou fazer? Vou pegar metade dos experimentos e fazer a mesma conta que eu fiz antes. Ficou claro? Uma pergunta. Sim, é aleatoriamente? Não, não é aleatório. Como que eu escolhi isso? Depois eu conto. Mas guarda essa pergunta para daqui a pouco. Eu vou responder ela. Mas, a princípio, apenas que eu... lembra que eu sou vascaíno, e vascaíno sempre escolhe bem, né? Então, eu fiz uma boa escolha. Tá? E aí, depois, você vai entender como é que técnica que eu usei para fazer uma boa escolha. Tá? Mas, a princípio, só acredita que eu fiz uma boa escolha desses 16 experimentos. Depois você vai entender como se fazer uma boa escolha. Legal. Peguei 16 experimentos. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Peguei esses 16 experimentos e fiz as mesmas contas que antes. Só que agora eu não calculei lá aqueles efeitos que eu sei que não são significativos, aqueles com mais de 3 interações. Fiquei só no efeito principal e interação de 2 fatores. Beleza? Com aqueles 16 experimentos, olha o resultado que eu cheguei. Daniel,
Quem é significativo aqui, Daniel, nesse resultado, com a metade dos experimentos? 2, 2, 4, 5. E? Bom, e as interações entre 2 e 4 e 4 e 5? Resultado diferente do anterior? Não, Não cheguei no mesmo lugar? é a mesma. Cheguei no mesmo lugar? Onde eu Chegou. queria chegar, quem é significativo? E quem foi significativo com 32 foi 2, 4, 5, interação 2, 4, 4, 5. E com a metade, eu cheguei no mesmo lugar. Quem foi significativo, efeito 2, 4 e 5, interação 2, 4, 4, 5. Veja bem, eu cheguei no mesmo lugar com a metade do esforço experimental. Metade do tempo e metade do dinheiro. Então é possível, né? É possível fazer isso. Beleza? Agora, pergunta que não quer calar. Vocês já fizeram uma. Como é que eu escolhi o 16? E segunda, eu descobri que eu cheguei no mesmo lugar porque eu fiz o completo. Certo? Agora, se eu fosse direto aqui, pegar só a metade e fazer, como é que eu saberia que eu cheguei no mesmo lugar? Não é verdade? Entendeu o que eu quis dizer? Eu sei porque eu fiz o completo. Mas a ideia é não fazer o completo. Porque senão, se eu fiz o completo, eu já vou analisar pelo completo. A ideia é fazer menos experimentos para gastar menos tempo e menos dinheiro. Como é que eu sei que se eu fosse direto para cá, direto para esses 16, sem fazer os 32, como é que eu sei que esse resultado era igual ao do completo? Entendeu a pergunta que eu estou fazendo para mim mesmo? Ficou claro, pessoal? Sim. São perguntas que não querem calar. Bom, vou tentar responder essas perguntas agora na sequência. Então, primeira coisa, é possível, eu provei para vocês que é possível chegar no mesmo lugar com o menor esforço experimental. E é isso que a gente vai querer fazer, é para isso que serve o fracionado. Então, como fazer? Como fazer bem e como ter confiabilidade que o resultado que eu obtenho é equivalente ao do completo. Vamos responder essas perguntas. Primeira pergunta. A que vocês fizeram. Como é que você marcou esses carinhas aqui de vermelho? Como é que você escolheu essas 16 corridas? Então, vamos lá. Na verdade, o que eu fiz, o que eu faria, né? Imagina, então você vai começar como? Você não vai começar fazendo os 32, de novo, senão você faz a conta do completo. Você vai começar fazendo uma fração dos 32. Então, se eu escolhi 16 experimentos para fazer, na verdade eu estou escolhendo um meio de 2 a 5. Certo? É o equivalente a um 2 a 5 menos 1. Certo? Então, o planejamento fatorial fracionário tem essa nomenclatura. 2 elevado a k, no caso, o k aqui nesse exemplo é igual a 5, menos p. No caso, nesse exemplo, p é igual a 1, porque eu estou pegando uma metade. Tá? Mas poderia ser frações ainda menores. Tá? Vamos ver daqui a pouco sobre isso. Mas, enfim, nesse exemplo, vamos estar aqui focado no exemplo, eu peguei a metade do 2 a 5. Então, é equivalente a um 2 elevado a menos 1 vezes 2 a 5, ou 2 a 5 menos 1, 16 experimentos. 16 experimentos é equivalente a qual 2AK completo? 2 a quarta. É um 2 a quarta. Então, como é que eu vou fazer para escolher esses 16 experimentos? Eu vou começar fazendo um 2 a quarta. Como é que eu faço um 2 a quarta? Lembra? Começo, né? Primeira variável, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, menos 1, até chegar ao 16 nessa ordem, né? E depois, a segunda variável, menos 1, menos 1, mais 1, mais 1, 2 a 2, até chegar ao 16. Terceira variável, 4 menos 1, depois 4 mais 1, até chegar ao 16. Quarta variável, 8 menos 1 e 8 mais 1. Bom, eu fiz o 2 a quarta completo. É isso aqui. Tá bom? Isso que eu acabei de falar com vocês está aqui. Bom, mas eu não tenho só 4 variáveis, eu tenho
5 variáveis. Então, o que eu vou fazer com a quinta variável? Eu vou obter a condição dela multiplicando os sinais das 4 anteriores. Então, olha só, como é que eu cheguei que o primeiro experimento que eu vou fazer, a quinta variável tem condição mais 1. Nível mais 1. Multiplicando as 4 anteriores. Então, ó, comigo aqui, menos 1 com menos 1 dá o quê? Me responde, alguém aí, por favor. Não, menos 1 com menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá o quê? Mais 1. Vezes menos 1. Menos 1. Vezes menos 1. Mais 1 de novo. Mais 1. Então, assim que eu escolhi. Multiplicando os 4. Vamos fazer mais um aqui, ó. Mais 1 com menos 1 dá o quê? Menos 1. Menos 1 vezes menos 1. Mais 1. Mais 1 vezes menos 1. Menos 1. Menos 1. Está aqui o sinal. E assim eu vou fazendo todos os demais. Então, como é que eu obtive a coluna de sinais da quinta variável? Ou seja, dos níveis da quinta variável? Multiplicando as 4 anteriores. Tá bom? Então, o que eu fiz? Eu fiz que 5 é igual a 1, 2, 3, 4. Então, esses 16 experimentos aqui, se você olhar esses níveis, são esses que estão marcados de vermelhinho aqui. Foi assim que eu escolhi os vermelhinhos. Ou seja, foi assim que eu escolhi quais os 16 para fazer. Tá bom? Joia. Agora, acompanhe um raciocínio aqui comigo. Se eu multiplicar a variável 1 por ela mesma, eu vou encontrar quem? Multiplica aqui, ó, os sinais da variável 1 por ela mesma. Menos 1 com menos 1 dá o quê? Positivo. Mais 1. Mais 1. Mais 1 com mais 1. Mais 1. Menos 1 com menos 1. Mais 1. Mais 1. Ou seja, se eu multiplicar a variável por ela mesma, eu vou achar o quê? Qual o resultado que eu vou achar? 1. Uma coluna de uns positivos, de mais uns. Uma coluna de mais uns eu vou chamar de identidade. Tá bom? Então, olha só. A coluna 1 pela 1, ou seja, 1 ao quadrado, é igual à identidade. Se eu fizer isso para a coluna 2, eu vou achar a mesma coisa. Ó, menos 1 com menos 1 dá mais 1, menos 1 com menos 1 dá mais 1, mais 1 com mais 1 dá mais 1, mais 1 com mais 1 dá mais 1, e assim sucessivamente. Se eu multiplicar 2 pela 2, eu vou achar a identidade. Se eu multiplicar 3 pela 3, eu vou achar a identidade. Se eu multiplicar 4 pela 4, eu vou achar a identidade. Beleza? Agora, me responde. Se eu multiplicar a identidade por 1, I vezes 1, eu vou achar quem? I vezes 1 dá o quê? A própria 1. A própria 1. I vezes 2 dá a própria 2. Né? Multiplicar qualquer coisa por mais 1 é ela mesma. Se eu multiplicar I vezes 3, a própria 3. I vezes 4, a própria 4. Beleza. Joia. Então, isso entendido? Olha só. Isso aqui que eu fiz foi o gerador desse planejamento fatorial fracionário. Ou seja, eu gerei os sinais da quinta variável multiplicando as 4 anteriores. Se eu multiplicar 5 pela 5, dá quem? Da identidade. Da identidade. Então, aqui da identidade e aqui vai aparecer o 5. Então, I é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, isso eu vou chamar de relação definidora. Ou seja, eu peguei o gerador e, através do gerador, encontrei uma relação definidora. Tá bom? Guarda essas nomenclaturas aí. Tá bom. Vamos avançar. Uma coisa que eu observei foi o seguinte. Olha, essa é a matriz, esses são os resultados. Foi assim que eu selecionei os 16 experimentos. Agora, observei o seguinte. Se eu fizer aqueles algoritmos lá que eu mostrei para vocês e fizer aquelas multiplicações de colunas, eu, por exemplo, vou observar que os sinais da coluna 4, 5, ou seja, para calcular a interação 4, 5, que eu faço isso multiplicando o sinal da 4 com a 5, vai ser rigorosamente igual o sinal da interação 1, 2, 3. Ou seja, quando eu multiplico o sinal da 1 com a 2 com a 3. Vai ser rigorosamente igual. Então, isso significa que existe um confundimento aqui entre
o cálculo dessas duas variáveis, interação 4, 5, interação 1, 2, 3. Que, na verdade, é o seguinte, quando eu uso o planejamento fatorial fracionário, eu não calculo um efeito puro. Eu sempre calculo um efeito confundido com algum outro. Nesse caso, quando eu calculei o efeito da variável 4, 5 aqui, que deu menos 9,5, ele não estava mais sozinho. Ele estava junto com a variável 1, 2, 3. Daniel, vou pegar você como meu ajudante aqui. Você concordou comigo que nós chegamos no mesmo lugar, não foi, Daniel? As variáveis Sim. que são significativas, 2, 4, 5. Interação de 2, 4, 1, 4, 5. Beleza? É isso que eu Exatamente. queria. Mas não sei se você percebeu, Daniel, os valores dos efeitos estão um pouco diferentes. Olha, aqui é o cálculo pelo completo. Ó. Da variável 2 era 19,5, calculado pelo completo. Calculado pelo fracionário deu 20,5. Não deu o mesmo resultado exatamente. Percebe isso? Por que não deu o mesmo resultado exatamente? Porque aqui o efeito está puro. Aqui não. Aqui ele não está mais puro. Ele está confundido com alguém. Vou mostrar para você. O que a gente viu aqui agora? Que o 4, 5 está confundido com quem? Com 1, 2, 3, não é? Certo, pessoal? Os sinais deram igual, certo? Então vamos somar aqui no completo 4, 5 com 1, 2, 3. 4, 5 deu menos 11. 1, 2, 3 deu 1,5. Menos 11 mais 1,5 dá quanto? Menos 9,5. Viu? Por que não deu igual o do fracionário do completo? Porque o completo, o efeito é puro. O fracionário, ele é puro. Tem alguma coisa mais aqui dentro. Ixi, aí começa a complicar. Marquinhos, se tem uma coisa mais aqui dentro, como é que eu sei qual é significativo? Bom, no caso aqui, se quando eu calculo 4, 5, eu estou calculando 4, 5 com 1, 2, 3, como é que eu sei qual dos dois é significativo? Bom, aqui fica fácil, não fica? Porque eu sei que interação de mais de dois fatores nunca vai ser significativo. Se estão os dois juntos, o significativo é por causa do 4, 5. Fechou? Fechou? Fechou. Joia. Mas, caraca, Marquinhos, isso vai dar um trabalheiro danado. Imagina, eu vou ter que ficar calculando, olhando, fazendo as interações, olhar as colunas de sinais, ver quais que são iguais, olhar uma a uma. Imagina se eu tiver um número grande de variáveis. Nossa, isso vai dar uma trabalheira danada. Não, não vai dar. É mais simples do que vocês podem estar imaginando agora. E vou explicar por quê. Então, nós já concordamos que, olha só, quando eu calculo 4, 5, eu não estou calculando 4, 5 sozinho no fracionário, eu estou calculando um contraste. E esse contraste, nós já concordamos aqui, que nesse exemplo específico é 4, 5, 1, 2, 3. Tá bom. Mas para descobrir isso, eu tenho que fazer as colunas de sinais e comparar? Não, não precisa. Como é que eu descubro isso sem comparar as colunas de sinais? Através da tal relação definidora. Comigo aqui. Se eu multiplicar I por 4, 5, dá o quê? É uma pergunta. 4, 5 vezes I, vezes a identidade, dá o quê? 4, 5. A identidade vezes qualquer coisa dá qualquer coisa, né? Então vai dar 4, 5. Tá? Então, vou multiplicar aqui por 4, 5. Do lado de cá deu 4, 5. E do lado de cá? 4, 5 com 4, 5. Multipliquei 4, 5 do lado de cá, vou multiplicar 4, 5 do lado de cá. 4, 5 com 4, 5 dá o quê? Identidade. Dá identidade. Identidade vezes 1, 2, 3 dá o quê? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Viu como eu descobri que 4, 5 está confundido com 1, 2, 3 apenas pela relação definidora? Viu que legal? Eu não preciso ficar fazendo coluna de sinais e comparando. Olha só. Então, olha só. A relação definidora é essa aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Vou pegar as variáveis significativas, só como exemplo.
Se eu multiplicar aqui por 2, I vezes 2 dá o quê? É uma Dá pergunta. 2. Dá 2. Não, I vezes 2 dá 2, porque qualquer Dois. coisa vezes I é a própria coisa. I vezes 2 dá 2. 2. Multipliquei de um lado 2. Do outro lado, 2 com 2 dá o quê? Identidade. Sobrou o quê? 1, 3, 4, 5 vezes I, que dá 1, 3, 4, 5. Então, 2 está confundido com quem? É uma pergunta. Com 1, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Aqui, ó. 2 está confundido com 3, 4, 5. Lembra o efeito da 2 quanto deu no fracionário? Eu repeti ele aqui do lado de cá, ó. Esse resultado aqui, ó. Tá? Eu reproduzi ele do lado de cá. Então, aqui está o cálculo pelo fracionário, que eu sei que não vai ser mais o 2 sozinho. Então, quando eu achei esse 20,5, eu sei que não é mais o 2 sozinho. É o 2 com quem? Confundido com quem? 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Vamos fazer a conta? Aqui está o resultado do completo. Ó. O 2 do completo deu 19,5. 1, 3, 4, 5 deu quanto? 1. 19,5 mais 1 dá quanto? 20,5. Vamos ver outro? Foi significativo? Vamos fazer as contas do significativo, que já ilustra para vocês. Olha, outra que foi significativo foi o 4. 4 vezes I dá o quê? 4. Multipliquei para o lado de cá, vou multiplicar do lado de cá. 4 vezes 4. I. I vezes 1, 2, 3, 5. Dá 1, 2, 3, 5. Então, o 4 está confundido com quem? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Quanto que deu o 4 pelo fracionário? 12 e 25. Tá vendo aqui o efeito? Só que isso aqui não é o 4 sozinho, é o 4 mais 1, 2, 3, 5. Vamos conferir pelo completo, que eu tenho o resultado? Ó, 4 deu 10,75. 1, 2, 3, 5. 1,5. 10,75 mais 1,5 dá quanto? 12,25. Viu? Vamos ver o 2,4. O 4,5 nós já fizemos, né? Falta só o 2,4. 2,4 vezes I. 2, 4. 2, 4. 2,4. 2,4 aqui vezes 2,4 dá o quê? I. O que sobrou? I vezes 135. I vezes 135 dá o quê? 1, 3, 5. 135. Então, 2,4 está confundido com quem? 1, 3, 5. Quando eu calculei o fracionário, a interação 2,4, quanto que eu achei? 10,75. Né? Só que esse 10,75 é o quê? O 2,4 mais 135. Então, vamos lá. No completo, 2,4 deu 13,25. Esse é o puro. 135 menos 2,5. 13,25 menos 12,5. Menos 2,5 dá quanto? 10,75. 10,75. Beleza, pessoal? Então, olha só. Eu descobri toda a estrutura de confundimento. E olhando a estrutura de confundimento, nesse caso, eu não tenho dúvidas de qual é o significativo. Olha para cá. 2 foi significativo, não foi? Só que 2 está confundido com 1, 3, 4, 5. Eu tenho dúvida se esse, usar o termo correto, se esse contraste que eu calculei, que está junto dele, o 2 e 1, 3, 4, 5, é significativo por causa do 2 ou por causa do 1, 3, 4, 5? Eu tenho alguma dúvida? É uma pergunta. Não. Não tenho, por quê? Porque eu sei que interações de mais 2 É. fatores não vai ser significativo. Se foi significativo, é por causa do 2. O 4, que foi outro significativo, você tem alguma dúvida? Se esse contraste L4 deu significativo, foi por causa de quem? Do 4 ou 1, 2, 3, 5? Foi por causa do 4. Foi por causa do 4.
Se o 5 deu significativo, foi por causa do 5 ou por 1, 2, 3, 4? 5. Por causa do 5. Se o 2, 4 foi significativo, foi por causa do 2, 4 ou por causa do 1, 3, 5? 2, 4. Se o 4, 5 foi significativo, foi por causa do 4, 5 ou por causa do 1, 2, 3? 4, 5. Viu? Então, conhecendo os significativos, quais são? E conhecendo a estrutura de confundimento, eu não tenho dúvida que eu cheguei no mesmo lugar, mesmo se eu não tivesse feito o completo. Veja bem, isso aqui foi só didático. Eu fiz o completo só didático para provar para vocês. Mas a gente vai fazer só o fracionário. E com o fracionário você tem que concluir. E você percebe que se eu fizesse só os 16 experimentos e com essa estrutura do confundimento aqui eu concluía tudo que eu precisava, ou seja, que a variável 2, 4, a variável 5, a interação 2, 4, a interação 4, 5 foi significativa, eu não precisava fazer os outros 16? É uma pergunta, ficou claro? Ficou. Então eu respondi a segunda pergunta que eu fiz no início da aula. Como é que eu escolhi e como é que eu confio se essa fração é confiável. Beleza? Até aqui? Beleza. Mas nem tudo são flores. Nem tudo é Vasco. Né? Existe Flamengo na vida também. Existe coisa ruim. Então vamos lá. Nós já falamos de gerador, né? No nosso exemplo, o gerador foi 5 é igual a 1, 2, 3, 4. A relação definidora foi I igual a 1, 2, 3, 4, 5. Veja bem, eu escolhi uma metade, né? Eu peguei o completo e escolhi a metade. Como é que eu escolhi a metade? Desse jeito. I é igual a 1, 2, 3, 4, 5. 5 é igual a 1, 2, 3, 4. Mas sobrou outra metade, não sobrou? Então, se eu tenho 32 experimentos, eu peguei 16, tem outros 16, não tem? Quem são esses outros 16? Se eu peguei a metade, quem é essa outra metade complementar? Quem é esse outro meio complementar? Esse outro meio complementar é o seguinte, ó. Você confere em casa o que eu estou mostrando aqui. Ó. Um meio é a coluna 5, o produto das 4 anteriores. A outra metade é a coluna 5, o produto das 4 anteriores, vezes menos 1, ou seja, o sinal invertido. Você multiplica as 4 anteriores e inverte o sinal. É a outra metade, o outro meio complementar. Depois você confere em casa, pega completo, você vê se não é verdade isso aqui. Vai ser sempre verdade. Então, se esse é o outro gerador do outro meio, quem seria a relação definidora do outro meio? Ou seja, se eu, em vez de pegasse aquela metade, pegasse a outra metade. Quem seria a relação definidora? 5 vezes 5 dá o quê? I, de um lado. E do outro? 1, 2, 3, 4 vezes 5. Então, o outro meio seria menos 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Tudo bem? Então, olha só, vamos supor que se eu tivesse feito com a outra metade. Se eu tivesse calculado o efeito, vou chamar a outra metade de linha, a meio complementar de linha, só para diferenciar do contraste da primeira metade, né? Lembra que L é o contraste, ele nunca vai estar sozinho, né? Então, o L do 1, o que é o L do 1 com essa meio complementar? 1 vezes 1 dá o quê? Desculpa, 1 vezes I dá o quê? 1. 1. 1 vezes 1 daí, o que sobrou? Menos 2, 3, 4, 5. Então, quando eu calcular o L1 linha, esse valor aqui é 1 menos 2, 4, 3, 4, 5. Quando eu calcular o L2 linha com a meio complementar, 2 vezes I dá o quê? Estou guardando a resposta. 2 vezes I dá o quê? 2. 2 mesmo. 2. 2 vezes 2 daí, o que sobrou? Menos 1, 3, 4, 5. Então, quando eu calculo o contraste L2 linha, é o 2, agora não mais 1, 3, 4, 5, mas menos 1, 3, 4, 5. Então, olha só, você percebe que o 2 na primeira metade, olha só, vamos lá, lembrar. O 2 na primeira metade, o primeiro contraste, era 2 mais 1, 3, 4, 5.
que deu 20,5. 2, na segunda metade, olha só, eu fiz a conta aqui só para efeito didático, tá? Deu 18,5, se eu pegasse a outra metade. Só que essa outra metade é o 2 menos 1, 3, 4, 5. Ó. Então, com as duas frações, eu posso combinar as duas frações. Olha, se eu somar o L2 com L2' e dividir por 2, o que vai acontecer? Ó? Somo isso com isso e divido por 2. Aqui dá 2 vezes 2, o 1, 3, 4, 5 vai sumir. Dividido por 2 dá o próprio efeito da variável 2. Ó, 20,5 mais 18,5 dividido por 2 dá 19,5, que é exatamente o efeito da variável 2 do completo. Beleza? Se eu diminuir o L2 do L2', ó, então isso menos isso. Então, o 2 vai sumir com 2, vai ficar 2 vezes 1, 3, 4, 5, dividido por 2 dá 1, 3, 4, 5, o efeito do 1, 3, 4, 5. Então, 20,5 menos 18,5 dá 2, dividido por 2 dá 1, que é o próprio efeito da 1, 3, 4, 5. Viu que eu posso combinar as frações e isolar uma variável da outra? É claro que nesse exemplo eu nunca vou fazer isso, né? Porque se eu pegar duas frações é a mesma coisa que eu fizer o completo, concorda? Não faz sentido. Eu mostrei só de efeito didático para provar para vocês que eu chego no mesmo lugar. Tudo bem? Não faz sentido eu fazer uma fração, fazer outra, combinar as duas. Até porque eu já cheguei à conclusão com uma fração só, né? Através do confundimento. Mas nem sempre eu vou ter uma situação tão confortável como essa que eu mostrei para vocês. Às vezes eu vou ter frações menores e eu não tenho apenas duas frações, como nesse caso. Eu tenho várias frações, onde eu posso combinar duas a duas e ir isolando variáveis conforme eu fiz aqui. Ficou claro o que eu disse agora? Todo mundo entendeu? Hein, gente? Entendeu o que eu quis dizer? É uma pergunta, por favor, me dê um feedback. É uma tortura. Não, Hein? Não, repete. Então, Marquinhos, não entendi, não. tá. Então faça isso. Pergunte, por favor, viu, gente? Porque é uma tortura. A gente está achando que vocês estão entendendo e vocês não estão. Então vamos lá, vou repetir. Isso aqui que eu fiz, ficou claro? Me dá um feedback. Quando eu faço uma pergunta, alguém, pelo menos um, me responde. Se não entendeu, eu respondo que não. Isso ficou claro, não ficou? Ou seja, eu posso combinar duas frações e isolar termos, né, conforme eu fiz aqui, certo? Mas veja bem, nesse exemplo, a soma de duas frações é o próprio completo, certo? Então, não faz sentido eu pegar duas frações, é a mesma coisa que eu fizer o completo. Então, eu faço o completo direto, nesse exemplo. Tá bom? E, além do mais, com uma fração só, eu já resolvi todos os meus problemas. Por quê? Eu não tenho dúvida que o 2, o 4, o 5, o 2, 4, 4, 5 é significativo por causa da estrutura de confundimento. Tenho dúvida? É uma pergunta. Nós já conversamos sobre isso. Não. Tenho dúvida? Não. Então não faz sentido eu fazer mais uma fração. Meu problema já acabou com a metade. Certo? Certo? Certo. Ótimo. Mas por que acabou o meu problema? Porque sempre eu estou confundindo o efeito principal com interação com 4 fatores. Eu sei que, se for significativo, é por causa do efeito principal. Sempre eu estou confundindo interação de 2 fatores com interação de 3 fatores. Então, se for significativo, foi por causa do efeito principal. Ou por causa da interação de 2. Certo? Mas pode ter situações, e vai ter situações, nós vamos ver ela na aula de hoje, que nem sempre isso é tão confortável como esse jeito. Por exemplo, se eu tivesse aqui, que não é o caso, mas se eu tivesse aqui, o L1 fosse 1 mais só 2, 3. 1 mais a interação de 2, 3. Eu sei se foi significativo, foi por causa do 1 ou por causa do 2, 3? Não. Não sei. Pode ser qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois pode ser significativo. E aí? Então, só com esse contraste,
Eu não consigo chegar à conclusão que é significativo, porque eu não sei qual que está mandando aí na significância. E aí, se eu fizer frações e combinar essas frações, eu posso tirar essa dúvida desse jeito aqui. Mas isso só faz sentido se eu tiver frações menores. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que nós vamos ver na aula de hoje ainda. Ó. Olha, 2/7. Né? Uma possível fração seria um 2/7 menos 1. Seria 64 experimentos. Né? Metade. Mas é muita coisa ainda. É muita coisa. 64 pode ser muito difícil de fazer também, na segunda etapa. Então, em vez de pegar a metade, eu posso pegar, por exemplo, dividir isso aqui por 16 frações de 8. 16 vezes 8 dá 128. Então, eu tenho 16 frações possíveis, eu não tenho mais só 2 frações possíveis. E eu vou fazendo essas frações de 8 a 8. E vou combinando os resultados dela dessa forma. De tal sorte que eu isolo uma que eu tenho dúvida se é uma ou outra. Ficou claro agora? Ficou mais claro? Sim. Ótimo. Então, vamos avançar. Vamos definir uma outra nomenclatura agora. Nós já vimos que esse planejamento aqui é um 2, né? A K, no nosso exemplo, K foi 5, menos P, no nosso exemplo, P foi 1. Só que vou entrar com outra variável aqui, que é a resolução desse planejamento. E a resolução é sempre em algarismos romanos. A resolução desse planejamento, 2/5 menos 1, que eu falei para vocês, é 5, 5 em romanos. Por que ele é 5? Olha, eu disse aqui, ó. Ela é 5 porque os efeitos principais são sempre confundidos com interações de 4 fatores. 1 mais 4, 5. E as interações de 2 fatores são sempre confundidas com interações de 3 fatores. 2 mais 3, 5. Mostrando para vocês, só para lembrar, ó. Efeito principal confundido com interação de 4. 1 mais 4, 5. Principal com 4. 1 mais 4, 5. Todas essas principais aqui são confundidas com interação de 4. 1 mais 4, 5. Todas as interações de 2 são confundidas com interação de 3. 2 mais 3, 5. A resolução é o menor confundimento. Então, no caso aqui, todas as somas deram 5. Não é o caso, mas se apenas uma delas tivesse dado 4, a resolução seria 4. Ou seja, é o menor confundimento de todas que eu tenho. Mas no caso aqui, deram todas iguais e todas iguais a 5. Então, a resolução é 5. 5 em romanos. Tá? Então, olha só. A nomenclatura é essa aqui, ó, em geral. 2AK menos P de resolução R. No nosso exemplo, o K vale 5, o P vale 1 e a resolução vale 5 em romanos. Alguma dúvida? Então, um planejamento de resolução 3 não confunde efeito principal com outros efeitos principais, senão seria resolução 2. 1 mais 1, 2. Mas confunde efeito principal com interação de 2. 1 mais 2, 3. Por isso que é resolução 3. Um planejamento de resolução 4 não confunde efeito principal com interação de 2. Senão seria 1 mais 2, 3. Seria de resolução 3. Mas confunde interação de 2 com outras interações de 2. 2 mais 2, 4. E um planejamento de resolução 5, foi esse do exemplo, não confunde efeito principal com interação de 3, senão seria 4, né? 1 mais 3, 4. Mas confunde interação de 2 com interação de 3. 2 mais 3, 5. Bom, esse planejamento de resolução 5 é tudo que a gente gosta, né? Porque se confunde efeito principal com interação de 4, eu sei que quem está mandando é o efeito principal. Se confunde interação de 2 com interação de 3, eu sei quem está mandando a interação de 2. Mas olha só, quando começa a diminuir a resolução, começa a complicar. Ó. O planejamento de resolução 4 confunde interação de 2 com outra interação de 2. Aí você não sabe qual das duas interações é a significativa.
Um planejamento de resolução 3 confunde efeito principal com interação de 2. Pode ser tanto o efeito principal quanto a interação de 2 significativos, você não sabe. Então, quanto mais alta a resolução, mais tranquilo é para interpretar. Quanto menor a resolução, mais complicado vai ficando. Só que planejamento de resoluções mais baixas são frações menores. O esforço experimental é menor, é tudo que a gente quer. Então, na verdade, na prática, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com resoluções mais baixas, pegando mais frações e combinando essas frações. Ficou claro o que eu disse? Falei muita coisa nesse slide, mas eu quero saber se vocês entenderam o que eu disse. Parece que nós vamos trabalhar com menos experimentos, menos amostras, mas vamos fazer mais avaliações dessas frações. Né? Na verdade, na prática, o que você vai fazer é o seguinte, você vai, na maioria das vezes, né? É bom generalizar, nunca é bom generalizar, né? Na maioria das vezes, você vai ter muitos experimentos como possíveis experimentos, você não tem condição de fazê-los, você vai pegando frações pequenas. Faz uma fração, analisa o resultado. Interpreta. Não cheguei ainda à conclusão final. Qual é a conclusão final? Identificar as variáveis que interferem significativamente na minha resposta. Então, com uma fração eu não consegui. Eu faço com mais uma. Analiso a segunda, combino a primeira com a segunda e vejo se eu cheguei na resolução, no objetivo final. Qual é o objetivo final? Identificar as variáveis que interferem significativamente na minha resposta. E aí eu vou combinando. Pô, 3. Opa, consegui. Consegui eliminar todas as dúvidas que eu tinha de confundimentos. Identifiquei realmente que são só essas que interferem. Beleza. Uma redução do esforço experimental. Ficou claro a ideia do fracionário? É uma pergunta. Ótimo. Então, olha só. Eu dei aqui outros exemplos de meios, né, chamados planejamentos fatoriais fracionários saturados, que são os meios. Né? Nós fizemos um 2 a 5 menos 1. Você poderia fazer um 2 a 4 menos 1. Ou um 2 a 3 menos 1. Né? Sempre a metade. Um 2 a 4 menos 1, o completo seria 16. A metade seria 8. Um 2 a 3 menos 1, o completo seria 8. A metade seria 4. Tem o meio complementar. Eu coloquei aqui. Só para ilustração, depois vocês podem conferir em casa. Vamos complicar mais essa história. Vamos pegar planejamentos maiores com frações menores. Tem gente que gosta de bicicleta aí? Tem gente que anda de bicicleta na turma? Eu quem? Maíra. Maíra, você é ciclista, Maíra? Além de ser... A Maíra tem uma empresa de cosmético, viu, gente? Alguém que um dia ver cosmético é com a Maíra. Ela é especialista, né, Maíra? Sim, cosméticos naturais. Produtos naturais. E como ela é bem natural, ela gosta de meio ambiente, de ar livre, né, Maíra? E aí, nos finais de semana, vai fazer trilha. É isso, Maíra? Eu pratico quase que diariamente aqui na cidade. Infelizmente, eu ainda não faço trilha. Não olha a natureza, mas é legal, né? Vou nos arredores aqui. Tinha vontade, eu adoro natureza, adoro passarinho, adoro árvore. Mas vamos voltar para o planejamento de experimentos. Vamos imaginar aqui a Maíra, tá? Maíra é a nossa ciclista da turma. E a Maíra quer calcular o tempo para ela completar 8 viagens até o topo de uma colina. Vamos supor que ela fosse um atleta mesmo, profissional, faz parte de competições. E ela quer calcular, quer otimizar o desempenho dela. Então, o tempo que ela leva para completar 8 viagens até o topo de uma colina, entre duas marcas fixas. E ela quer otimizar isso aí, esse tempo, diminuir esse tempo. E ela investigou todo esse experimento dela, que é andar de bicicleta até esse morro,
e identificou 7 variáveis que podem estar interferindo no desempenho dela. Primeiro, o assento. Tem hora que ela botou o assento mais alto, tem hora que ela colocou o assento mais baixo. Será que isso está interferindo no desempenho dela? Dínamo, né? Porque às vezes fica tardinha, né? Precisa de uma luzinha. Será que a presença do dínamo está afetando o desempenho da bicicleta? Terceiro, guidão. O fato do guidão estar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Marcha. Usar marcha baixa ou marcha média. Claro que marcha alta nunca vai ser porque subir morro. Capa de chuva. Tem dia que está chovendo, serenando. Ela põe a caixa de chuva. Será que isso está interferindo? Tomou um lanchinho antes. Maíra, lanche natural. Maíra é bem natural. Então ela tomou lá um sanduíche natural antes. Sim ou não? Nível -1 e nível +1. Percebe, né? O pneu está cheio, o pneu está médio. -1 e +1. E aí vai. Então ela fez as 7 variáveis que ela levantou aí, fez um brainstorm com a turma de ciclista dela, que essas 7 variáveis podem estar interferindo. E ela quer reduzir esse tempo. E aí, só que 7 variáveis, ela tem que fazer isso 128 vezes. E aí? Ela vai morrer antes de chegar no resultado final, né? Morrer de cansaço. Então, ela não quer fazer um planejamento completo, quer fazer um fracionário. Tá bom, Maíra? E aí, ela vai fazer uma fração de 8 experimentos. Se é uma fração de 8 experimentos, 8 é o quê? É o equivalente a 2/3, não é? Não é? Então, beleza. O 8 é equivalente a 2/3. Mas ela tem 128. 128 dividido por 8 são 16 frações de 8 possíveis. Certo? 16 vezes 8, 128. Então, o planejamento dela é 2 a 7 menos K. Né? Desculpa, -4. Por que -4? Porque é 1/16avos de 128, que dá 8. Resolução aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês por que a resolução é 3. Por enquanto ainda não dá para ver, não. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão acompanhando comigo? Sim. Então, olha só. Se é 8 experimentos, é o equivalente a 2/3. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer o 2/3, do jeitinho que a gente aprendeu. -1 mais 1, -1 mais 1, -1 mais 1, -1 menos 1, mais 1 mais 1, -1 menos 1, mais 1 mais 1, -1 menos 1, menos 1 menos 1, mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Beleza, fiz um 2/3. Só que eu não tenho só 3 variáveis, eu tenho 7. Então, vou botar as outras 4 aqui. 4, 5, 6 e 7. Agora, eu preciso descobrir para essa fração quais são os sinais, quais são os níveis dessas variáveis. Como é que eu vou descobrir isso? Bom, eu tenho várias possibilidades. Eu vou escolher uma. Então, as possibilidades do fracionário dependem da sua escolha. Quem escolhe é você. Só que a sua escolha vai chegar num gerador. Ou geradores. Né? Nesse caso, são geradores. E esses geradores, isolados e combinados, vão chegar numa relação definidora. E lembra que a relação definidora é que vai me dar a estrutura de confundimento do planejamento. Descobrir, quando eu faço uma fração, eu sei que eu não estou calculando nada sozinho, descobrir quem que está naquela gororoba, lá naquela mistura, naquele confundimento. Então, é por isso que eu preciso. Eu faço uma escolha e essa escolha tem desdobramentos. Então, vamos lá. Qual a escolha que eu fiz? É a seguinte, olha. É o óbvio aqui, né? A 4 vai ser produto da 1 com a 2. Então, -1 com -1, mais 1, mais 1 com menos 1 e assim vai. A 5, ó, combinei essa com essa, então agora vou combinar essa com essa. Vai ser o produto da 1 com a 3. -1 com -1, mais 1, mais 1 com menos 1 e assim vai. A 6 vai ser o produto da 2 com a 3. -1 com -1, mais 1, -1 com -1, mais 1, mais 1 com -1, menos 1 e assim vai. Então, eu já combinei 2 a 2 essas 3. 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3. E está faltando uma variável ainda. Quem vai ser essa? O produto das 3. -1 com -1 daria mais 1,
com menos 1, e aí vai. Tudo bem? Como é que eu identifiquei os sinais dessas 8 variáveis? Então, aqui escolhi uma fração. Se eu escolhi uma fração, cada linha dessa é um experimento, né? Aqui estão os níveis de cada variável, subi no morro. Aliás, eu não, a Maíra. Eu não sou atleta, ela que é. Está aqui o resultado que ela encontrou do tempo. Beleza. Agora, eu posso tratar esse resultado. Só que tratando esse resultado, os efeitos que eu vou calcular, eu sei que não vão ser mais sozinhos, né? Eles vão estar confundidos. E para encontrar a estrutura de confundimento, eu preciso identificar os geradores e identificar a relação definidora. Então, vamos lá. Como é que eu identifico os geradores? Olha só. Conforme eu escolhi os sinais, os níveis. Ó, eu escolhi o nível da variável 4 multiplicando 1 com a 2. Então, 4 é igual a 1, 2. 5 é igual a 1, 3. 6 é igual a 2, 3. 7 é igual a 1, 2, 3. Beleza. 4 com 4 dá o quê? Pergunta. Identidade. E multiplico por 4 do outro lado aqui e é igual a 1, 2, 4. 5 com 5. E é igual a 1, 3, 5. 6 com 6. E é igual a 2, 3, 6. 7 com 7. E é igual a 1, 2, 3, 7. Então, olha só, esses são os geradores, os 4 geradores. E aí, com esses 4 geradores, o que eu vou fazer para achar a relação definidora? A relação definidora vai ser os 4 geradores, incluindo ainda os produtos 2A2, 3A3 e 4A4 deles. Então, vamos lá, vamos multiplicar eles. Comigo aqui, ó. Vou multiplicar esses 2 geradores. 1, 2, 4 vezes 1, 3, 5. Então, vamos lá. 1 com 1 dá o quê? Aí. E o que sobrou? 2, 3, 4, 5. Multipliquei esse por esse. Agora, esse por esse. 2 com 2 dá o quê? E o que sobrou? 1, 3, 4, 6. Vou multiplicar esse com esse. 1, 2 com 1, 2 dá o quê? E o que sobrou? 3, 4, 7. Multipliquei esse aqui pelos outros, por todos. Agora eu vou multiplicar esse pelos outros. 3 com 3, esse por esse, ó. 3 com 3, daí. O que sobrou? 1, 2, 5, 6. Vou multiplicar esse por esse, ó. 1, 3 com 1, 3, daí. O que sobrou? 2, 5, 7. Agora, o que está faltando para multiplicar 2 a 2? Esses dois últimos aqui, ó. 2, 3 com 2, 3, daí. O que sobrou? 1, 6, 7. Multipliquei 2 a 2. Se eu multiplicar 3 a 3, esses 3, depois esses 3, você vai encontrar rigorosamente isso aqui. Você pode fazer depois em casa. E se eu multiplicar os 4, você vai achar isso aqui. Então, olha só. Multiplicação 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. E os 4 geradores. Tudo isso junto é a relação definidora. Nesses planejamentos de frações pequenas, ó. A relação definidora é essa palavra inteira aqui, ó. Bom, a relação definidora que vai me dizer a estrutura do confundimento. Beleza? Lembra disso, né? Ok. Vamos dar um passo atrás. Eu fiz esses 8 experimentos aqui. Calculei conforme a gente já aprendeu. Vi quais são significativos pelo gráfico de probabilidade normal e identifiquei que os significativos são os contrastes L2 e L4. Só que eu já aprendi, o Marquinhos me ensinou hoje, e L2 e L4 não estão sozinhos, a variável 2 e a variável 4, respectivamente. Tem mais gente dentro dele ali, junto com ele. Então, eu não posso dizer que as variáveis significativas são a 2 e a 4. Tá bom, Daniel? Não dá para dizer isso. Quem está junto com L2, com 2 e 4 no L2 e L4? Quem vai me dizer? Quem vai me responder essa pergunta? Essa menina aqui, ó, a relação definidora. Então, vamos lá?
Eu botei aqui a do 1, mas vamos comigo aqui, ó. Fazer a do 2. Depois você olha a do 1 em casa aqui, ó. Eu quero saber quem está junto com 2. Quem está junto com 2? Me ajuda aqui. 2 vezes I dá o quê? Vai me respondendo alguém aí ou alguém. 2 vezes I dá o quê? 2. 2. Então, junto com o L2, com certeza o 2 está, né? Claro. Então, aqui, L2 deu 2,005. Aqui tem o 2, mais quem? Vamos colocar só as que têm interação de 2 fatores, que eu sei que mais de 2 não vai ser significativo, né? Então, vamos selecionar só as de 2. 2 fatores. Os efeitos principais, interação de 2. Então, 2 mais quem? Vamos lá. Multiplicar 2 por tudo isso aqui. 2 vezes 1, 2, 4. Dá quem? 2 com 2 daí, sobra quem? 1, 4. 1, 4. Então, opa, esse pode ser significativo, né? Então, 2 mais 1, 4. Aqui dá 1, 2, 3, 5. Não, não vai ser. Então, deixa ele para lá. 2 com 2 daí, sobra quem? 3, 6. 3, 6. Então, olha, 1, 4 e 3, 6. E mais o 2. Tudo isso pode ser significativo. 2 com 2 daí, 1, 3, 7. Não vai ser. 2 com 2 daí, 3, 4, 5. Não vai ser. 1, 2, 3, 4, 6. Não vai ser. 2, 3, 4, 7. Não vai ser. 2 com 2 daí, 1, 5, 6. Não vai ser. Opa, aqui apareceu mais uma. 2 com 2 daí, sobra quem? 5, 7. Então, era 2, 1, 4, 3, 6 e 5, 7. Tudo isso pode ser. 1, 2, 6, 7 não vai ser. 2, 4, 5, 6 não vai ser. 1, 2, 4, 5, 7 não vai ser. 4, 6, 7 não vai ser. 2, 3, 5, 6, 7 não vai ser. E 1, 3, 4, 5, 6, 7 não vai ser. Então, quem que sobrou? 2, 1, 4, 3, 6 e 5, 7. E esses podem ser os significativos. 2, 1, 4, 3, 6 e 5, 7. Se eu fizer a mesma coisa para o 4, multiplicar 4 por isso aqui, você vai chegar nesse confundimento aqui. Ó. Então, qual a resolução desse planejamento? Olha, ele não está confundindo o efeito principal com interação de 2? Não está? 1 mais 2 é quanto? 1 mais 2 é quanto? Estou perguntando, gente. 3. Resolução 3. Qual a resolução desse planejamento? 3. 3 em romanos. Então, esse é um planejamento 2 a 7 menos 4 de resolução 3. Essa é a nomenclatura precisa para definir esse planejamento. E eu peguei inicialmente uma fração de 8. Só que nessa fração de 8 eu identifiquei essas como significativas. Daniel, eu já posso parar aqui com essa de 8 de dizer que as variáveis 2 e variáveis 4 são significativas? Posso? Posso, Daniel? Eu acho que sim. Não, não posso, Daniel. Sabe por que eu não posso, Daniel? Porque aqui isso foi significativo não por causa da 2, pode ter sido por causa da 1, 4. Certo? Essa aqui pode ser significativa não por causa da 4, mas por causa da 1, 2, ou 3, 6, ou 5, 7, ou 5, 6, ou 3, 7. Todas essas aqui podem ser significativas. Efeito principal e interação de 2 fatores podem ser significativos. Entendeu, Daniel? Então não posso parar por aqui, não. Tá bom, Daniel? Entendi. Qual a saída? O que eu posso fazer? Uma pergunta. Não só para o Daniel, para qualquer um que quiser responder. O que eu posso fazer? Gente, estou perguntando. O que eu posso fazer para desatar esse nó? Fiz 8 experimentos. Não cheguei à conclusão final. Não tenho confiança de que 2 e 4 é significativo. Não posso afirmar isso. Pegar mais uma fração? Pego mais uma fração, Exatamente. né, Ulisses? Pego mais uma fração, Ulisses. Beleza, e vou fazer mais uma fração. Qual? Vou chutar? Não. Gente, nós somos engenheiro. Engenheiro é um cara pragmático.
né? Eu não vou, a Maíra não vai subir mais 8 vezes naquele morro aleatoriamente, não. Nós estamos fazendo planejamento, nós vamos planejar. Tá bom, qual fração que eu quero? Qual seria uma fração ideal, uma outra fração ideal? Ulisses, você que se respondeu. Para tirar essa dúvida aqui, ó. Se é 2, 1, 4, 3, 6, 5, 7. Qual seria uma outra fração ideal? Uma fração aonde o 2 teria combinado um L2' ali com sinais negativos aqui, né? Dessas outras interações. Porque aí quando eu combinar o 2 com essa outra interação, como está sinal negativo, se eu somar e dividir por 2, alguma ou todas essas interações sumiriam e isolaria o 2. Ou isolaria o 2 e mais uma, e com mais uma eu tiraria a última dúvida. Entendeu a ideia? Entendeu, Ulisses? Entendi. Então, eu posso identificar essa menina antes de fazer aleatoriamente. Como é que eu vou identificar? Bom, é isso que nós vamos ver agora. Olha, os nossos geradores não foram esses? Ó, lembrando aqui. Ó. Os nossos geradores não foram esses? Essa é uma fração de 8 desses 128 experimentos. Quantas outras frações possíveis existem? 15 outras, né? Porque são 16 frações. Como é que estão os sinais dessas outras 15 outras? É simples. Olha, esses não são geradores? Olha, todos eles estão com sinais positivos. Basta eu botar um deles com sinal negativo que muda todo o conjunto dos 8 experimentos. E quais são as 15 outras frações? Ou seja, quais são as 16 frações possíveis? Mais ou menos 1, 2, 4, mais ou menos 1, 3, 5, mais ou menos 2, 3, 6, mais ou menos 1, 2, 3, 7. Olha só. Essas são as frações. A fração que a gente usou foi essa aqui, ó, a 16ª, onde todos os geradores estão com sinais positivos. Mais 1, 2, 4, mais 1, 3, 5, mais 2, 3, 6, mais 1, 2, 3, 7. Se eu fizesse a 15ª fração aqui, por exemplo, ó, vou tirar aqui da projeção, porque está cortando embaixo. Se eu fizesse a 15ª fração aqui, por exemplo, ó, o sinal do 1, 2, 4 seria negativo e os outros todos positivos. Se eu fizesse a 14ª, o sinal do 1, 3, 5 aqui seria negativo, os outros positivos. Se eu fizesse a primeira, todos os sinais seriam negativos. Então, agora eu vou fazer conta. Conta eu não vou gastar nem dinheiro, nem esforço e nem tempo. É continha que eu faço na minha planilha. Então, eu vou pegar essas 16 frações possíveis e gerar os geradores e gerar as relações definidoras e ver quais que são interessantes para combinar com essas, isolar essas interações aqui. Entendeu a lógica? Entendeu, Ulisses? Entendi. Olha só, eu vou pegar então a 15ª fração. Ou seja, aquela que tem como gerador a única diferença, os outros são iguais. O 4, em vez de ser igual a 1, 2, vai ser igual a menos 1, 2. Portanto, o primeiro gerador que vai mudar vai ser menos 1, 2, 4. E muda a relação definidora, porque lembra que a relação definidora são todos esses geradores, os produtos 2A2 e 3A3 dele. Toda vez que eu multiplicar esse gerador por algum outro, vai mudar o sinal. Então, muda tudo. Muda toda a relação definidora. Então, olha só, com esse novo gerador aqui e essa nova fração que eu escolhi, cheguei nesses experimentos e esses resultados. E olha o que aconteceu com essa fração, Ulisses. Olha o L2'. Ficou o 2, aqui ficou com sinal negativo, percebe? Os outros com sinal positivo. Agora, olha o 4, Ulisses. Tudo positivo, tudo negativo, olha. E lembra o L4 anterior? Na 16ª fração? Era 4, tudo positivo. Então, se eu somar essa fração aqui com L4' e dividir por 2, eu vou isolar quem? Um 4. Fazendo isso, você isola o 4, combinando L, e prova que
que realmente foi significativo por causa da variável 4 e não por causa dessas interações. Entendeu, Daniel? Olha, fazendo isso, olha, isolei o 4 e deu alto, então foi por causa do 4 mesmo. Aqui ainda vai ficar uma dúvida, não vai? Olha, pode ser o 2 ou pode ser o 3, 6, 5, 7. Ou seja, se eu pegar mais uma fração onde o 3, 6 e o 5, 7 vão ficar negativo aqui, eu isolo o 2. Entendeu, Ulisses? Entendi. E fazendo isso, por mais uma fração, eu chego à conclusão que realmente são as duas. Mas não acho mais, viu, Daniel? É na bucha. Entendi. Quantos experimentos eu fiz? Aqui, ó, a outra fração aqui, ó, quando todos os outros são negativos, eu isolo 2 e consegui identificar que realmente o 2 é significativo. Quantos experimentos eu fiz para chegar nessa conclusão que 2 e 4 foram significativos? Com precisão, com certeza, sem dúvida. Quantos experimentos eu fiz? 16. Né? Não. Não foi 16. Eu tive que fazer mais uma, né? Aqui, ó. Eu fiz mais uma para isolar o 2. Mais uma fração. 48 no total? Não, gente. Caraca. Pensa. Primeira fração foi 16ª, não foi? Quantos experimentos são? Quantos experimentos são em uma fração, meus amigos? 8. 8 experimentos. E o senhor 24. pegou... E eu precisei fazer mais a segunda fração, para eliminar o 4 aqui. Eliminei o 4 na segunda fração. Mas ainda sobrou aqui o 3, 6 e o 5, 7. Eu fiz mais uma terceira fração de 8, para eliminar o 2. Isolar o 2. Então, quantas frações de 8 eu fiz para isolar o 2 e o 4? 3. 3. Quantos 24. experimentos eu 24. fiz? 24. 24. Até que enfim. 24 experimentos. No total tinha quantos experimentos? 128. Qual foi a redução do meu esforço experimental? Eu fiz 104 experimentos a menos. Na verdade, eu não. A Maíra vai subir 104 vezes menos o morro. Viu, Maíra? Eu sou bonzinho com você? Sim. Nossa, a chance de eu virar um atleta após as 128 tentativas seria grande, né? Você percebe? Só que você não teria tempo para competir. Né? Você ia ficar com a massa muscular alta, mas a competição já passou e você não foi nela. Ou foi de forma sem saber o que estava mandando no seu tempo. Era o dínamo e era a marcha. Percebe, gente? Com 104 experimentos a menos, nós chegamos no mesmo lugar que chegaríamos com 128 experimentos. Com 24 experimentos, nós chegamos no mesmo lugar que chegaríamos com 128 experimentos. Olha a redução do esforço experimental. Agora, esses 104 experimentos, você vai, em vez de fazer agora e não acrescentar nada no seu resultado final, você vai usar agora eles para ir num outro estágio do seu trabalho, você vai subir mais um degrau do seu conhecimento no enfrentamento desse problema. Ficou clara a ideia da coisa? Ficou. Sim. Viu como que isso é importante? Terminar a aula. Eu vou pegar uns minutinhos da aula da Glaucia, tá, Glaucia? Não fica brava comigo não, né? Claro que não, professor. Tá bom. Só para terminar a aula, vamos fazer um outro exemplo. Viu, Maíra? Agora você não é mais um atleta, você é uma engenheira química de uma indústria química e tem mais um probleminha para você resolver. Seu chefe chega para você e fala o seguinte: olha, nós temos várias unidades espalhadas por várias regiões do nosso país e nós gastamos uma grana para fazer uma unidade nova. Investimos a rodo. Tudo moderno, tudo bom e do melhor. Só que, por incrível que pareça, nas fábricas mais antigas, mais velhas, o tempo de filtração de um ciclo de filtração é de 40 minutos. Na unidade nova que a gente investiu, tudo moderno, o tempo está o dobro. Isso está afetando a nossa produção drasticamente e isso não faz sentido
Você é engenheiro químico, não é? Sou. Você entende de filtração, não entende? Entendo. Você sabe estatística, não sabe? Vascaíno lá ensinou para você planejamento de experimento, não ensinou? Ensinou. Tá bom, então pepino é seu. Resolve isso aí. Porque o que está acontecendo? Aí você faz uma reunião da sua equipe, faz um brainstorm aí do time e fala assim, gente, temos que descobrir o que está acontecendo. E temos pouco tempo para isso. O chefe me deu uma semana para resolver esse problema. Senão eu estou na rua. E aí? Aí você fez o brainstorm e descobriu algumas variáveis que são diferentes da indústria velha e da indústria nova. E que pode estar afetando essa história. Fonte de água da indústria nova. A água da indústria nova é proveniente de um reservatório que fica a 50 quilômetros de distância. Nas demais unidades, as velhas, a água é proveniente de poços. Então, conteúdo mineral de água, indústria mineral, é um troço muito importante. Eu acabei de publicar um artigo agora, se você quiser, no meu Lattes lá, efeito da água em processo de flotação mineral. Então, a água, mineral da água, os íons presentes na água afeta muita coisa. Então, pode ser isso. Fonte de matéria-prima. Na indústria nova, a matéria-prima fica pertinho, né? Foi por isso que ela foi estrategicamente escolhida. Mas será que o tipo da matéria-prima não está diferente, não está afetando o processo? As minas sendo diferentes não está afetando o processo? É uma possível variável. Nível de temperatura. Na indústria nova, por causa das modificações que foram feitas no processo, a temperatura é um pouco superior do que nas demais unidades. Temperatura afeta a viscosidade do fluido, que pode afetar a flotação. Será que isso não está afetando? Pode ser. Na indústria nova, mais moderna, foi colocado equipamentos de reciclagem, né? Uma das modernizações foi essa. Mas será que esse reciclo não está trazendo contaminantes e está influenciando no resultado? Pode ser. Então, vamos investigar. Na indústria nova, o controle de pH, na verdade, nas duas indústrias é feita com soda cáustica, mas na indústria nova a taxa de adição de soda cáustica é maior por causa das diferenças do próprio reciclo e do próprio processo, enfim. O processo é diferente e o controle de pH está exigindo uma adição maior de soda cáustica. Será que isso não está interferindo na filtração? O tipo de meio filtrante. O tipo de meio filtrante da indústria nova foi colocado um meio filtrante diferente, até dito por ser melhor, mas será que ele é melhor mesmo? Pode ser isso. O tempo de descarga também é diferente nas duas indústrias, na nova e na velha. Então, você levantou essas 7 possíveis variáveis. Se você fosse fazer um planejamento completo, você precisaria de quantos experimentos? 128. 128, você está na rua. Não tem tempo para isso. E aí? Vamos resolver esse problema com menos. Vamos fazer um fracionário. Vamos fazer o mesmo. Vamos pegar, de novo, frações pequenininhas. Vamos pegar uma fração de 8 experimentos de novo. Está aqui, ó, as variáveis, as 7 variáveis, os níveis menos 1 e mais 1. E vamos pegar aquele mesmo gerador, né, a 16ª fração, e aqui está o resultado. Você percebe que o resultado está flutuando bastante. Olha, tem resultado aqui de 81 e tem resultado de 41. Okay? Então, realmente, alguma dessas meninas aqui estão... O brainstorm que eu fiz foi bacana, tem alguém interferindo nessa história aí mesmo. Então, peguei a primeira fração, calculei os efeitos e descobri que os efeitos, os contrastes, viu, Daniel? Os contrastes significativos é o 1, o 3 e o 5. Daniel, você vai ser meu universitário para responder essa pergunta. Eu posso dizer com certeza que 1, 3 e 5 são as variáveis significativas nesse processo? Não. Não posso. Por quê, Ainda Daniel? não. Ainda não. Tem interação entre 2 e 4, por exemplo. 3 3 e e 5. 5, 6 e 7, com 1, né? Exatamente. Com 3 tem 1, 5, 2, 6, 4, 2 e 7. 6, exatamente. Com 5 tem 1, 3, 4, 6, 2, 7, não sei. E olha só, analisa isso aqui com uma lupa um pouquinho maior, olha. Junto com a 1 tem a 3, 5, né?
E olha só, e a 3 e a 5 estão aqui, ó. Então, as variáveis significativas podem ser a 3, a 5 e a interação de 3 com 5, olha. Viu, Daniel? Parece. Uhum. Olha, junto com a 3 tem um 5, ó. Então, as variáveis significativas podem não ser a 3, pode ser a 1, a 5 e a interação 1, 5. Viu? É. Junto com a 5 tem interação 1, 3, olha. Então, pode não ser a 5, pode ser a interação da 1 com a 3. Percebe? E as próprias. Então, não sei, não dá para dizer ainda com 8. Então, eu vou pegar uma outra fração. Aí, Ulisses, qualquer fração não, é conta, planilha. Então, eu peguei aquelas 16 frações possíveis, né? E achei que um interessante seria essa 9 aqui, ó, onde os 3 primeiros geradores teriam sinais negativos e o quarto teria sinal positivo. Por que que eu escolhi essa? Porque ela, essa nona fração aqui, ó, vai fazer com que eu isole a 1, a 3 e a 5. Viu? E não consegui isolar totalmente ainda a 1, 5. E nem a 3, 5. Mas olha só. A 1 eu isolei e foi significativo. Combinando as duas frações, a 16 com a 9. Deu 1, a 1 continuou sendo significativo. A 3 que era, olha só como é que ficou agora, não foi mais. A 5, realmente, o L5 era por causa da 5. Então, olha só, eu poderia até parar aqui, viu? Por quê? Porque, olha só, a 3 não era, e junto com a 3 está quem? Está a 1 e a 5. A 1 não foi? A 5 não foi? A 3 já não foi. Poderia ser por causa do 1,5, poderia ser por causa do 2,6, poderia ser por causa do 4,7, porque eu não consegui isolar ainda o 1,5 das outras duas. Ou seja, para ser purista, eu precisaria de mais uma fração para isolar o 1,5 dessas outras duas. Mas olha só, gente, o que está pintando aqui, olha, se o cara me deu, por exemplo, 2 dias para resolver esse problema, eu já pararia com 2 frações. Olha só, a 1 foi, a 5 foi, com certeza. Isso aqui é por causa da interação da 1 com a 5, né, gente? Olha, com certeza essas duas aqui não vai ser. Poderia, já com 16 experimentos, chegar para o meu chefe e dizer para ele que o que está mandando nessa história é a água, o conteúdo iônico da água e a adição de soda cáustica por causa do controle de pH. Tranquilo, pessoal? Com 16 experimentos. Quantos experimentos a menos? 108 experimentos a menos. Cheguei no mesmo lugar. Minha cabeça não rolou. Viu, Maíra? Você conseguiu ir lá na sua competição de bicicleta e não foi demitida lá na indústria. Você conseguiu chegar para o seu chefe e falar, chefe, descobri. O problema está na água e está no controle do pH. Vamos resolver isso aí que a gente consegue chegar nos tempos menores de filtração. Claro? Sim. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Professor Marcos, Pois não. e se no caso da água eu tivesse a proveniência dela de reservatório, poço, água da chuva e água, sei lá, de reuso? E no caso da soda, eu tivesse uma alimentação rápida, uma lenta e uma média. Bom, seria um outro problema e não esse. Sim, sim. Esse aí você tem só duas possibilidades. Se você tiver mais do que 2 possibilidades, é um problema seu. O que você faria? Você faria combinações de 2AK. Ah, tá. Né? Então, você pegaria... você pegou 2 deles, identificou que são eles.
os problemas. Aí você pegaria as outras possibilidades daquela mesma variável. Você vê que a variável é a mesma, é a água, né? Sim. O que muda? São os níveis. Então, seria combinações de 2AK. E você combinaria esses dois com os outros dois, para saber se os outros estão interferindo também ou são só esses dois que estão interferindo. Se você for fazer combinação, você chega no mesmo resultado. Com certeza, com um número muito menor de experimento. Porque no teu caso, você não vai ter 128, você vai ter muito mais, completo. Até porque, quando você combina uma variável com mais de 2 níveis, 2 a 2, você está multiplicando o número de experimentos sucessivamente através dessa combinação. Certo, Reginaldo? Entendi. Então, da mesma forma, você combinando 2 a 2, você vai reduzir o esforço experimental mais ainda e você vai conseguir chegar no mesmo lugar se você usar essa trilha, esse caminho. Quer dizer, independente, se eu tivesse... Mas sempre combinando 2 a 2. Sempre 2 a 2. Você tem três possibilidades, combina 2 a 2. Você tem 4 possibilidades, combina 2 a 2. Então, eu teria que fazer, por exemplo, essa combinação uma vez para água, reservatório e poço, e uma vez para chuva e, sei lá, reuso, por exemplo. Isso. Combinando com a fonte da matéria-prima, temperatura e assim por diante. Exatamente. Uau! Uau, mas olha, o uau é você fazer tudo, né? Não, eu sei. Uau é você fazer tudo. Imagina, se você tem 128 experimentos com 2, seria... quanto seria com 4? É 2 a quarta, né? Não, você tem 7 variáveis. 2 a 7. Não, você tem que ser 7 variáveis, só que 2 delas você tem que combinar 2 a 2. Você vai multiplicando. Ó, se a água são 4 níveis, são 128 mais 128. E aí vai. 256. Entendi. Só que você vai fazer isso com um esforço experimental muito menor, porque você vai fazer frações desse experimento. O UAU é você fazer tudo. O UAU é sempre você fazer tudo. Você não tem tempo para isso. Não, entendi. Esse UAU, a minha inspeção é que realmente, né, a coisa então amplia bastante. Claro, quando você tem mais níveis, vai aumentando. Mas, assim, Entendi. sempre, se usar a ferramenta, você vai ter uma redução do esforço experimental significativa. Entendi. E muito, né? Então, a ideia do planejamento de experimentos é essa, né? Como você reduzir o seu esforço experimental e ter confiabilidade para tomar a decisão. Nós mostramos isso hoje. Ok, grato. Vou parar a gravação aqui, pessoal. Mais alguma dúvida?